No dia 23 de março, comemoramos São Turíbio de Mogrovejo. Turíbio Afonso de Mogrovejo nasceu em Maiorca, Espanha, em 1538, numa nobre e rica família. Estudou em várias cidades, Valladolid, Santiago da Compostela, Salamanca, Oviedo e na Universidade de Coimbra. Advogado e doutor em Direito Canônico, foi nomeado juiz supremo do Tribunal de Santa Inquisição em Granada. Lecionava na Universidade de Salamanca quando Felipe II, o rei da Espanha, ciente de suas qualidades, solicitou ao Papa Gregório XIII que o nomeasse arcebispo da América Espanhola. Na época, a escolha para o episcopado era diferente do modo atual. Tirúbio, após um discernimento, aceitou e recebeu de uma vez todas as ordens eclesiásticas para, em 1581, aos 41 anos, ser enviado para a cidade de Les Rayos, atual Lima, capital do Peru. Turíbio lá encontrou uma situação de miséria espiritual, moral, cultural, material e humana dos povos indígenas, pois os descendentes dos conquistadores, abusando dos seus privilégios e governando de fato ao invés do vice-rei, exploravam as populações locais. Ao mesmo tempo, o clero era fraco e submisso a eles. O bispo então iniciou um trabalho de recuperação do clero, dando o exemplo de rica vida espiritual com oração e meditação, restaurando a disciplina e obrigando os sacerdotes a se instruírem. Também nisto deu exemplo, aprendendo as línguas locais, Quechua e Aimaya, de modo a comunicar a igreja com os índios. Com isso, em tempo foi possível publicar o Catecismo da Igreja Católica nas línguas indígenas, o primeiro da América do Sul, além do espanhol. Construiu igrejas e escolas e, em 1591, fundou o primeiro seminário da América Latina. Enfrentou a arbitrariedade dos colonizadores, defendendo os índios, que passaram a venerá-lo. Aos 25 anos de episcopado, 17 foram dedicados a viagens missionárias a pé ou a cavalo num vastíssimo território, até mesmo além das fronteiras peruanas, por cerca de 40.000 quilômetros, numa das geografias mais acidentadas do mundo, desde as neves dos Andes até os desertos à beira do Pacífico. Segundo seus próprios cálculos, Turíbio chegou a crismar pessoalmente 90.000 fiéis, incluindo 3 futuros santos, São Martinho de Porres, São Francisco Solano e Santa Rosa de Lima. Acudiu os peruanos quando a peste se abateu sobre o país. São Tarúbio criou também centenas de paróquias e organizou 13 sínodos entre diocesanos e providenciais e um concílio pan-americano. Estes encontros formaram a estrutura legal e organizacional da Igreja Católica da América Espanhola, que dura até hoje. O Sínodo Provincial de Lima, em 1582,
se destacou historicamente, sendo comparado em importância ao Concílio de Trento. Conta-se que nesta ocasião o bispo desafiou os colonizadores, que se presumiam muito inteligentes, a aprenderem a língua indígena, ao que todos eles se calaram. A necessária implantação das diretrizes do Concílio de Trento o colocaram seguidamente em confronto com vice-reis, com o Conselho das Índias e com o próprio rei, aferrados às ingerências do poder civil da Igreja. Adoentado, com 68 anos, faleceu na cidade de Sanã, deixando seus pertences e tudo mais que possuía, incluindo as roupas do corpo, para os pobres e os que trabalhavam para ele. Fez questão de receber o viático, isto é, a última Eucaristia em preparação para a morte, numa capelinha indígena. Faleceu no dia 23 de março de 1606, numa quinta-feira. São Turíbio de Mogrovejo é um dos maiores apóstolos da América Latina e da história da Igreja. Apóstolo e padroeiro do Peru. É igualmente padroeiro do episcopado latino-americano. Façamos uma reflexão sobre a vida de São Turíbio de Mogrovejo. Muitos e enormes são os exemplos de São Turíbio, mas salta à vista a sua fidelidade à mitra que lhe coube, agindo como verdadeiro apóstolo pelo exemplo, autoridade e serviço. Não se intimidou com as pressões e dificuldades, quer do ocidentado terreno geográfico ou das relações humanas, impondo-se o trabalho missionário e sabendo impor a disciplina e os valores maiores do Evangelho sobre o poder mundano, isto é, os abusos ao legítimo poder civil. Como para com os interesses vis, não teve respeitos humanos ou complacências, mas coragem de espírito e de ação na Igreja. Atuou no que era óbvio e necessário, exigindo do clero a santidade, a disciplina, a obediência antes a Deus do que aos homens, e o estudo necessário para se fazer comunicar a boa nova. Elevou e plenificou assim a sua primeira formação, advogando a causa de Deus e ajuizando com sabedoria os rumos do catolicismo da América do Sul. Que saibamos venerá-lo e a sua obra, correspondendo e agradecendo a ele e a elas como fizeram os primeiros filhos desta terra, para podermos ser assim também os primeiros filhos no céu. Te convido agora a fazermos juntos a oração de São Turíbio de Mogrovejo. Vamos lá? Minha oração. Senhor Deus, Pai que educais e salvais, providenciando sempre a direção da vossa Igreja, concedei-nos, por intercessão de São Turíbio de Mogrovejo, a graça da firmeza no vosso serviço, vencendo pela caridade e verdadeiro interesse pelo bem do próximo, quaisquer terrenos desta nossa viagem temporária de peregrinação e missão, e que, especialmente, o seu santo exemplo de conquistar novos continentes para Cristo seja seguido por todo o clero, a começar do episcopado no mundo inteiro, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Rei
do mundo, e Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira das Américas. Amém. São Terúbio de Mogrovejo, rogai por nós. São Terúbio de Mogrovejo, intercedei e rogai por cada pessoa que está desamparada na sua linguagem, está de repente vivendo em outro país, necessitando até mesmo do necessário para a sua saúde, que é a alimentação, a moradia e a vestimenta. Orai e rogai por cada uma. São Tirúbio de Mogrovejo, intercedei pelas mães que choram por seus filhos abandonados e desaparecidos. Orai e rogai por cada uma delas, que assim seja. Amém.